A paz do Senhor, bom dia a todos, boa noite, quem está me ouvindo. Hoje nós vamos ver o resumo da lição de número 11, de Isaías 56 até o 58, que tem como título Casa de Oração, Idolatria, Jejum e Sábado. O texto áureo diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa para todos os povos. Aqui na introdução diz o seguinte: nos capítulos 56 e 59, Deus faz um chamado à restauração da adoração, a renúncia da idolatria e a prática de um jejum genuíno, transformador. Esses capítulos formam uma crítica direta à religiosidade vazia e à hipocrisia, ao mesmo tempo que oferece instruções para uma vida devota, centrada em Deus e marcada por justiça e misericórdia. O primeiro tópico aqui, que é casa de oração para todos, Isaías 56 fala o seguinte: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Então, se nós olharmos aqui, prestarmos bem atenção, Deus ele faz aqui o anúncio dos holocaustos, sacrifícios que serão aceitos no altar de Deus. Naquela época, o altar de Deus tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas que ali cuidavam da casa do Senhor, e uma vez por ano só era feita a expiação do pecado do povo judeu, povo israelita. Então, a casa de Deus, também chamada de templo, como diz aqui a mensagem, seria chamado casa de oração. Se nós prestarmos atenção, se nós lermos quando Ana chega lá no templo para adorar, ali ela ora, faz seus pedidos, tanto é que depois ela recebe a resposta, através de Eli, o sumo sacerdote. Então, a casa de Deus é chamada casa de oração. O tópico 2, tópico 2, Isaías 56, versículo 7, será chamada casa de oração, que foi o que eu falei. Quando Jesus vai ali, no livro de Mateus, fala que quando ele chegou ali no templo, tinha aqueles vendedores que estavam ali vendendo pombas, vendendo animais para sacrifício, com certeza com valor de abate menor. Então Jesus expulsou eles todos, derrubou as bancas dos cambistas, fez ali uma destruição daquelas bancas, mandou sair fora. E ele falou a seguinte frase: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fazeis dela covil de ladrões e salteadores. O que acontece hoje em dia, que muitos dos pastores, que se dizem pastores, eles fazem a casa de Deus de comércio, fazem a casa de Deus o seu ganha-pão. Muitos aí nós já vemos nas redes sociais que tem mansões, que tem avião, ou seja, o dinheiro é usado para a sua economia, para a sua vida própria. Então Jesus ele condenou, dizendo que a minha casa seria chamada casa de oração, não o covil de ladrões e salteadores, alguns espertos, como naquele tempo tinha alguns sacerdotes da época,
Mas até no dia de hoje nós vemos que acontece isso também. Para todos os povos. Este trecho revela o caráter inclusivo universal do chamado de Deus. No Antigo Testamento, Israel era escolhido como nação sacerdotal, mediando entre Deus e os povos da terra. Contudo, a promessa de Isaías 56, versículo 7, mostra que o propósito de Deus sempre foi a inclusão de todas as nações e grupos, incluindo estrangeiros e eunucos, que antes eram excluídos dos privilégios da aliança. Então, quando ele diz que a casa seria para todos os povos, aqui ele fez referência que, então, todos os povos, queria dizer que não seria somente para os judeus, os israelitas, mas sim para os estrangeiros, aqueles que não conheciam a Deus, porque, como diz a palavra dele no livro de Atos, Deus não faz acepção de pessoas. Então, ali ele estava incluindo todos, independente de cor, raça, credo religioso, todos aqueles que quisessem, eles teriam esse privilégio de ir até Deus, a casa de oração. É o que acontece hoje. Nós temos que buscar ao nosso Deus, nós temos que ir à sua presença, porque está escrito, né? Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Também ele falou no livro de Isaías 56, versículo 7, né? Minha casa seria chamada casa de oração. Mas também nós sabemos que Deus, ele fez os céus e a terra, né? Ele fez o templo para ser casa de oração, mas ele também habita dentro do ser humano. Deus não habita no templo construído. O templo que ele diz é a casa espiritual. É eu, é você, sou eu e é você. Então, nós somos templos do Espírito Santo hoje, né? Nós somos a casa do Espírito Santo, onde ele deve habitar. Então, aqui continuando, alerta contra a idolatria. Idolatria é infidelidade espiritual, mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta. Isaías 57. Deus anuncia a idolatria do povo, comparando a traição, adultério e prostituição espiritual. Ele critica a infidelidade dos israelitas que buscavam falsos deuses, praticavam ritos pagãos. A idolatria é vista como uma quebra de maldição, uma quebra de aliança com Deus, pois desvia o coração dos adoradores para falsos ídolos, enfraquecendo a relação com o Senhor. Então, nós sabemos que quando acontece um casamento, ali diante do altar, as pessoas fazem as juras, a aliança do esposo com a esposa, de não trair na doença, na pobreza. Ele não pode romper aquela aliança, aquele elo. Assim é Deus, assim somos nós com Deus. Quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós confessamos a Ele como nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, acontecia isso muito na época. Os deuses pagãos, cananeus, os deuses como Baal, como Moloque, onde as pessoas sacrificavam seus filhos em troca de riqueza a esses deuses. Então, Deus condenou tudo isso. Então, quando eles deixavam a Deus,
eles estavam quebrando uma aliança. Quando eles começavam a adorar outros ídolos, eles estavam quebrando a aliança. Está lá no livro de Êxodo, né, que os 10 mandamentos que Deus manda Moisés escrever, onde ele fala também, livro de Êxodo 20, vamos só conferir aqui, que fala sobre os 10 mandamentos, que ele diz: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito e da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Então ele deu os 10 mandamentos a Moisés, que eles tinham que cumprir, porque o primeiro mandamento é não adorar outros deuses, adorar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eles rompiam esse mandamento, esta aliança, eles estavam quebrando uma aliança com Deus. E Deus, assim, passou a não ouvir mais suas orações por conta da idolatria que estava tendo no meio do povo, do seu povo. E ele compara a prostituição, a infidelidade. Então, a idolatria é comparada à traição, infidelidade, como se fosse um esposo com a esposa. Aqui continuando, a idolatria e suas consequências. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre, livrá-lo-ás o vento, um assopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Então aqui, aquelas pessoas que clamavam por Deus, nós sabemos que as pessoas desde cedo, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, aí então aquele povo ficou ali dizendo que Moisés não ia voltar, talvez pensando que ele era um fraco, que ele falava de Deus, mas mesmo eles tendo visto os milagres que Deus fez das 10 pragas do Egito, eles continuavam a dúvida: será que Deus é Deus mesmo? Será que é Ele que nos protege? Então, quando Moisés ficou 40 dias naquele monte, o Monte Sinai, e ali então eles fizeram para si um bezerro de ouro para adorar. Então, desde lá, os povos israelitas tinham esse desejo, até porque eles moraram no Egito. O Egito foi um lugar de muitas adorações, de muitos ídolos. Eles adoravam até mesmo os gatos, os animais, porque ali então eles moraram 400 anos e já estavam acostumados com a idolatria daquele lugar. Então eles fizeram para si um bezerro de ouro para o adorar e para dizer que foi o bezerro que os livrou de todo o mal. Então Deus se desagradou e muitos ali morreram. Então isso acontece quando a pessoa se desvia, quando ela trai a confiança de Deus, quando ela usa de idolatria, se desviando de Deus, adorando outros deuses, como eu citei aqui, Baal, Moloque, Azerá, eram tantos deuses pagãos que existiam. Então Deus se desviava o seu olhar deles, porque eles estavam imundos perante Deus, estavam em infidelidade. Mas no momento que eles se voltavam para Deus, Deus também se voltava para eles. É como se eles fizessem a aliança novamente, e Deus assim é misericordioso, como diz a sua palavra, e eles voltando para Deus, Deus também se chegou para eles, e assim ele fazia a sua obra na vida deles,
curava, libertava. Aqui no tópico, subtópico 3, só o Senhor é Deus, porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habita no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Glória a Deus. O rei Salomão, ele construiu um templo. No livro de 1 Reis 5, versículo 7, fala da construção do templo que ele fez. Ele construiu um castelo para si, construiu um templo para Deus. Só que ali ele fez coisas horríveis a Deus. Tanto é que no livro de Atos, Deus fez o céu e a terra, está escrito. Então, Deus, ali ele fala, o escritor do livro de Atos, que Deus não habita em templos feitos por mãos. Ou seja, ele habita dentro de nós. Ele habita dentro daquele homem, daquela mulher que tem um espírito aquebrantado. Ele não habita dentro dos soberbos, porque está escrito no livro de Provérbios 29, 23. Deus abate os soberbos, mas exalta os humildes. E no livro de Tiago 4, 6 também está escrito que ele exalta os humildes, ele dá graça aos humildes, mas ele não se agrada dos soberbos, né? Ele também fala no livro de Tiago que nós temos que sujeitar-vos a Deus, nós temos que nos sujeitar a Deus, nós temos que resistir também ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para que nós venhamos ter vitória, nós temos que primeiramente nos sujeitar a Deus, ter a humildade do coração, deixar que o Espírito Santo habite dentro de nós e resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós, de nós. Aqui o jejum e o sábado, o jejum ritual e vazio, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Para que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejua e cuida dos vossos próprios interesses, exige que faça todo o vosso trabalho. E no 2 fala o seguinte: o jejum verdadeiro, porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Então, como é que nós fazemos o nosso jejum? Como é que nós fazemos a nossa oração? Primeiramente, para nós fazermos a oração, o jejum, nós temos que ter algo em mente. Por que nós estamos jejuando? Se é para nós termos uma vida espiritual melhor, se é para nós ganharmos os dons do Espírito Santo, se é pela cura de alguém, se é pela libertação de alguém, se é por uma porta de emprego, nós temos que fazer o jejum conforme Deus quer, não do nosso jeito. Porque aqui nós vimos que as pessoas faziam o jejum somente para ganhar aquilo que elas queriam, mas não eram gratas a Deus, não faziam bem às pessoas, maltratavam aqueles que não tinham pão para comer, não ajudavam os necessitados, não ajudavam as viúvas, continuavam soberbos. Ou seja, o jejum que Deus quer, Ele queria na época, Ele quer hoje, é o jejum sincero, é o jejum genuíno, aquele que vem do coração. Porque, como eu falei, Deus,
ele exalta os humildes, mas abate os soberbos. Então, que nós venhamos fazer o verdadeiro jejum, não só para nós ganharmos a bênção, mas sim para ajudarmos o nosso irmão, o nosso próximo, porque é assim que Deus quer, que nós tiremos o jugo pesado. O jugo pesado é aquele que nos faz homens maus, mulheres maus, pessoas que não têm coração para ajudar o próximo. Se nós formos analisar, quando Jesus falou que o jovem perguntou para ele, dizendo o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, para ir para o céu, e ele disse que ele guardava os mandamentos. Então Jesus disse que teria os 2 mandamentos. Primeiro, nós temos que adorar o Pai, toda a nossa força, nossa alma, nosso entendimento, e ao nosso próximo, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós não vamos querer fazer mal para o nosso próximo, mas nós vamos querer ajudar, vamos tirar o jugo pesado do nosso próximo, da nossa vida também. Muitas vezes nós fracassamos e aí já queremos largar tudo, largar da presença de Deus, deixar os trabalhos, o ministério. Uma coisa eu digo, não deixe o ministério de Deus, não deixe de ser líder de célula, não deixe de ser um pastor, não deixe de ser um missionário, de levar a palavra de Deus, seja nos ônibus, seja em qualquer lugar. Faça o seu jejum sincero, genuíno, aquele aceitável a Deus. E com certeza, veja só o que ele fala aqui, Isaías 58, versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor virá à tua retaguarda. Então veja só, se você fizer o verdadeiro jejum que Deus quer, então tudo isso vai acontecer na sua vida. Vem a cura, vem o livramento, vem a retaguarda. Então, para você receber a sua bênção, tem que ser o jejum verdadeiro. Não só aquele para ganhar bênção, venha a nós, ao vosso reino, nada. Não faça esse tipo de jejum, porque o tipo de jejum que Deus quer é aquele que verdadeiramente vem do coração. O sábado. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Deus chama Israel a observar o sábado com reverência, afastando-se das atividades comuns, em desejos egoístas, e vê-lo como prazer, não fardo. O sábado era um sinal da aliança de Deus com Israel, a um tempo de descanso dedicado à adoração e à comunhão com o Criador. No contexto cristão, o princípio do sábado transcende a observância literal de um dia específico. Os cristãos celebram o domingo, chamado Dia do Senhor, em razão da ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu no primeiro dia da semana. Desde os primórdios da igreja, o domingo tornou-se o dia da adoração, celebração, comunhão entre os crentes. Enquanto o sábado judaico era um dia de descanso físico. Vejam bem, meus irmãos, tem pessoas que guardam o sábado ainda hoje. Eu não vou dizer que está certo ou está errado, mas a pessoa escolhe um dia, para fazer as obras do descanso, porque nós sabemos que lá no livro de Gênesis,
Deus fez o mundo em 6 dias e ao 7º dia ele descansou. Ele não fez obra, mas ele fez também a aliança com o povo de Israel sobre quando ele escreveu as tábuas da lei. Ali estava também este mandamento: guardarás meus sábados, né? E assim então eles guardavam o sábado, mas muitos também só guardavam o sábado. Nas outras semanas, nos outros dias da semana, eles faziam coisas erradas, né? Então, o que Deus queria? Que no dia de sábado eles fizessem o bem a qualquer ser humano, prestar o culto ao Senhor. Mas no dia de hoje, quando Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, então os cristãos começaram a guardar, eu digo não guardar, mas assim, o dia do descanso. Tanto é que tem no calendário romano, né, que nós seguimos o calendário romano, onde o domingo foi professado para o dia do descanso. Por quê? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Então, nós não guardamos domingo, mas nós descansamos também pelo calendário no domingo. Mas eu não vou dizer aqui que está certo ou errado a pessoa guardar o sábado. Então, cada um professe do jeito como quiser, mas nós temos que agradar a Deus tanto no sábado, quanto no domingo, quanto na segunda, quanto na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Todos os dias é dia de adorar ao Senhor. Então esse foi o resumo hoje aqui. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.